dos conteúdos mais vistos do nosso programa desde a semana passada foi sobre a compra e venda de lotes de assentamentos de reforma agrária. Era a dúvida de um telespectador do estado do Pará, mas muita gente nos procurou com vários questionamentos relacionados ao assunto. Por causa dessa repercussão, nós acionamos o responsável por trazer esse assunto em debate, o advogado e doutorando Pedro Putini Mendes, titular do quadro Direito Agrário, todas as terças-feiras no Giro do Boi. Ele que vai falar um pouco mais sobre esse tema, bate um papo com a gente direto da minha querida Floripa, em Santa Catarina, onde está terminando o seu curso de doutorado. Ô Pedro Putini, bom dia, saudações. Bom dia, saudações pantaneiras direto da ilha, Mauro. Maravilha, vamos lá. Na sua opinião, Pedro, por que esse assunto repercutiu tanto desde a semana passada, se eu não me engano, no top 5 das notícias mais lidas no Canal Rural da semana passada para cá, ficou em segundo lugar? Poxa, Mauro, que bacana, que bom saber disso. Bom dia a todos. Primeiro que o nosso quadro está muito bem frequentado, né, Mauro? E, além disso, sabemos também que há uma grande quantidade de propriedades rurais ainda não tituladas, são portadores de contratos de concessão de uso e que são negociados por aí através de contratos de gaveta, tal. Isso que motivou o nosso quadro anterior. Mas eu acredito que o assunto ele também tem repercutido, Mauro, devido aos números. Afinal, segundo o INCRA, esse assunto ele representa um interesse aí de mais de 1.300.000 famílias assentadas desde o início do programa de reforma agrária. Atualmente seriam 970.000 residentes nos assentamentos criados, que, por sua vez, em assentamentos criados são mais de 9.400, né, em hectares no Brasil, segundo o INCRA. Esses dados estão lá no site do INCRA. Seriam mais de 87 milhões de hectares, né, que se a gente cruzar com as informações do CAR, representa quase 20% de área rural no Brasil. Né? Então, acho que por isso que o nosso assunto repercutiu. É muita gente aí que está esperando título, querendo saber o que pode e o que não pode fazer com essas terras de reforma agrária. Né? É verdade. Bom, a gente recebeu muitas perguntas, mas muitas semelhantes. A gente não vai conseguir aqui elencar uma por uma, pessoal. Então, eu quero fazer algumas perguntas mais, vamos dizer assim, mais globais com o nosso especialista, né? Começando com muitas perguntas específicas, né? Com quantos anos um assentamento teria o título de terra? Você poderia informar para o pessoal de casa, doutor Pedro? Mauro, essa pergunta aí é a pergunta que vale o prêmio. Se a gente conseguir a resposta a essa pergunta, é a pergunta do milhão. Tem muita reclamação dos beneficiários, né, aguardando a expedição do título de domínio, que seria o documento definitivo. Né? O INCRA está completamente lotado de processos para validação. Em vários estados é possível perceber até a falta de estrutura do órgão, que consequentemente prejudica os beneficiários nessa longa fila de espera aí, né? Mas na qualidade de advogado, né, me cabe dizer que a legislação que regula os processos administrativos no âmbito federal, ela determina que sejam obedecidos, dentre outros princípios, a razoabilidade, a segurança jurídica, a eficiência e, principalmente, a Constituição, que fala o seguinte, que todos têm direito à razoável duração dos processos, né, e os meios que garantem a celeridade. Então, assim, tempo de duração, isso está variando muito conforme a estrutura disponível no estado onde está aquela regional do INCRA para poder conceder os títulos, mas o fato é que a demora está sendo gigantesca. Agora, para vender terra, parece que a lei é clara, 10 anos, é isso? Uma terra de assentamento. Ou é relativo também? Não, isso tem um prazo definido por lei, que é a partir de quando o beneficiário recebe o título de domínio, que é o documento definitivo, ele tem que ficar 10 anos sem poder negociar essa terra. É como se fosse um carro alienado, né, Mauro? Se você tem o contrato de concessão de uso, ele está alienado para quem? Para a União. E aí, quando você tira essa alienação e recebe o título de domínio, tem esse prazo aí de 10 anos antes de poder vender. É só depois de receber a escritura. Agora, pode demorar anos e anos para receber essa escritura. Depois que ele receber, tem 10 anos ainda, né? 10 anos, exatamente. É como se o governo quisesse que você permaneça um tempo para compensar aquele investimento que ele fez na qualificação, na extensão rural e tudo mais, né? Políticas públicas que foram investidas aí para aquele beneficiário. E tinha muita gente também nos reclamando aqui sobre fraudes
em processos dentro de instituições regionais, estaduais, municipais, com processos já rolando, nesse caso, de problema de fraude, de pessoal chegar de sumir com folhas dos autos. É complicado, essas medições, etc. Nesse caso aí, pessoal, você vai ter que procurar especificamente um advogado. Depois que estiver rolando um processo, seja ele qual tempo for, doutor Pedro, nesse caso não tem jeito, né? Tem que procurar um escritório especializado, um profissional do direito agrário, né? Na verdade, para fraudes, Mauro, eu dou até uma outra recomendação, viu? Tem que procurar o Ministério Público Federal, Mauro. É interessante conseguir um mínimo de informações, como nomes, endereços, telefones, das pessoas que estão fraudando esses lotes, né, que está disponível no site do INCRA. E aí, para confirmar essas irregularidades. E aí levar ao conhecimento do Ministério Público Federal, que já fez várias ações pelo país, né, para poder criar, eles chamam um procedimento de notícia de fato, que pode se transformar num inquérito civil, numa ação, enfim, já existem vários casos onde o Ministério Público fez essa atuação para combater as fraudes, né? Entendi. Pronto, tá aí, ó. Muita gente me perguntando sobre isso, perguntando para a gente aqui do Giro, o especialista respondeu sobre em relação a fraudes, procurar o Ministério Público Federal, viu? Parece que no site do INCRA ele consegue fazer essa denúncia. Acredito que sim, e também tem a lista de beneficiários no site do INCRA para poder conferir esses nomes das pessoas estranhas que estão aí ocupando regularmente essas áreas, né? Entendi. Qual que é o critério para ter uma boa pontuação na compra de um assentamento? Aliás, o que é pontuação, doutor Pedro? Pois é, Mauro, esse score, né, essa pontuação, ela é determinada pela Lei da Reforma Agrária. A Lei da Reforma Agrária é aquela legislação de 93, que ela diz o seguinte, que cabe ao INCRA, né, observada a ordem de preferência que está estabelecida por lei, classificar os candidatos a beneficiários desse programa de reforma agrária, seguindo alguns critérios, né? E aí a lei federal ela joga para as normativas. Fala, as normativas é que vão conferir critérios de pontuação de acordo com esse artigo. E aí, agora nós temos uma alteração recente, de dezembro de 2019, que seria a Instrução Normativa número 98. Ela traz 8 critérios que são chamados de regulamento de pontuação sistemática, está num anexo dessa normativa, e eu cito alguns aqui para você, né? Por exemplo, a unidade familiar mais numerosa, cujos membros se propõem a exercer atividade agrícola na área assentada. Isso aí pode chegar até o limite de 20 pontos. Aí tem a unidade familiar que reside há mais tempo no município em que se localiza a área desse assentamento, até o limite de 20 pontos. Unidade familiar chefiada por mulher, 5 pontos. Integrante de acampamento situado no município em que se localiza a área, enfim. São 8 critérios, cada um vai estabelecendo um máximo de pontos, uma pontuação fixa, que vai garantir a classificação desse beneficiário aí na fila de espera. Entendi. O assentado que recebeu uma terra da reforma agrária, ele pode arrendar a sua área para lavoura, para criação, doutor Pedro? Olha, Mauro, ele deve utilizar a sua área, né? Mas, assim como eu disse um pouquinho antes aqui, né? Essas terras, elas estão, teoricamente, alienadas, né? Elas pertencem à União, elas não pertencem ao beneficiário até que ele receba o título de domínio. Então, a questão do arrendamento, ela traz problemas que devem ser diferenciados dessa forma. É um problema muito grave, né, que pode até ser considerado crime. Existe uma lei federal, para variar, a gente gosta de falar os números das leis aqui, né, que é a 8176. Ela traz alguns crimes contra o patrimônio público, e ela diz que é assim, que constitui crime contra patrimônio na modalidade usurpação, ou seja, usurpação de patrimônio público, produzir bens ou explorar matéria-prima de bens que pertencem à União, né, sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo. No caso, são os contratos de concessão de uso, TCU, né? Então, quem arrenda a terra que não é sua pode estar sujeito aí a um crime de usurpação de bens públicos, né? Então, esse é o perigo. Maravilha.
O doutor Pedro, a gente queria falar tanto com o senhor aqui, mas na verdade a gente não vai acabando conseguindo. Tem tantas perguntas que vieram aqui também, mas eu acho que eu vou pedir para o senhor responder pessoalmente para o pessoal do Recanto do Rio Miranda, um assentamento de jardim no Mato Grosso do Sul, para o Deurimar de Araguacina, Tocantins, para o pessoal do Piauí, Beneditinos, para o pessoal também aqui de São Paulo, para o pessoal de Goiás, Águas Lindas e tantos outros, né? Eu vou pedir para o doutor, ele vai. Pode colocar o e-mail, por gentileza, dele aí, ó. Você poderia fazer essa. Que são coisas muito específicas, né? Aí que tem problema de separação, o marido que não sei o quê, um é pensionista do INSS, a avó já não sei o quê, está sentada lá, está com medo de perder a terra, tantas e tantas outras coisas lá. Aí, ó, contato@pmadvocacia.com, é o escritório do Pedro Putini Mendes. Manda para ele seus questionamentos lá, eu tenho certeza que ele e a equipe dele vão responder pessoalmente para cada interessado. É uma coisa muito complexa que ele precisa ter acesso aos autos e uma série de outras coisas. Na verdade, trouxe ele hoje aqui, mas para responder de uma forma mais geral e ampla, para que todos entendam um pouco mais sobre essa questão de compra e venda e arrendamento de terras destinadas à reforma agrária. Doutor Pedro, muito obrigado por esse bate-papo, tá? Bons estudos aí, daqui a pouco, doutor Pedro Putini Mendes está fazendo doutorado em quê? É claro, em direito agrário, né? Pois é, está relacionado ao direito agrário, mas se chama planejamento territorial, viu, Mauro? Vai sair um estudo bem interessante sobre a utilização das áreas de reserva legal. Esse é o meu objetivo. Opa, que legal! Para fazer render a propriedade até nas áreas de reserva, né? Sim. Maravilha. Olha, em breve um outro conteúdo bacana aqui para você, a hora que você passar por São Paulo, acabar essa quarentena e você der uma folga nos estudos, dá um pulinho aqui para a gente falar sobre esse assunto muito importante para os produtores rurais do Brasil. Muito obrigado, doutor. Positivo, Maurão. Eu que agradeço. Um abraço.